Vamos começar hoje o nosso texto de base hoje para a gente poder conversar. Para quem estiver com a palavra de Deus, abra. É Mateus capítulo 17. Nós vamos reler a transfiguração, que foi o evangelho de domingo, mas a partir de Mateus, não de Marcos. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e Simão. Bem, toda quaresma, todo período da quaresma, esse texto da transfiguração é lido. Qual é o objetivo? De que a gente leia esse texto de novo. Qual é a importância desse acontecimento de mais de 2000 anos para a sua vida aqui, agora? Se ele não tivesse um sentido, a gente não teria que conversar com ele. Essa segunda semana da quaresma, a gente vai aprofundando o nosso seguimento com Jesus. E a gente vai entendendo que seguir Jesus é muito mais do que uma profissão de fé. Muito mais. Muito mais que dizer a Jesus que eu creio nele. Seguir Jesus é uma coisa mais profunda do que simplesmente confessar isso. Essa transfiguração acontece logo depois que Pedro fala que Jesus é o Filho de Deus. Então, os discípulos também precisaram subir nesse monte para também tirar a cegueira espiritual, tirar a surdez. Então, eles tiveram que ver muita luz e ouviram uma voz. E nós também, para fazer o seguimento de Jesus, temos que tirar a nossa cegueira, a nossa surdez, para poder entender que o amor tem exigências. Muitas exigências. Que às vezes nem sempre a gente está pronto para elas. Então, quando a gente lê que Abraão, quando Deus Pai pede a Abraão Isaque, e a gente fica apavorado com aquela história e fala, mas Deus ia pedir o sacrifício de Isaque? Claro que não. O que Deus pedia a Abraão naquele momento era a fé dele. Era a entrega dele, de fé. E automaticamente a fé e a entrega do filho dele. Porque tem muitos momentos da nossa vida que nós vamos ter que fazer entregas. Qual é o objetivo da gente discutir isso hoje? Porque a vida nossa de cristãos, ela está povoada de sofrimento. Ela está cheia de provações. E como é que nós temos enfrentado isso diante desse evangelho? Como é que nós estamos conduzindo? Porque diante do sofrimento, diante do momento que você está passando por uma dor, às vezes os nossos lábios são tentados a falar uma palavrinha. Por quê? Por quê, Senhor? Por que eu tenho que passar por isso? Será que o caminho da glória, o caminho da felicidade, eu tenho que passar pela dor? Será? Jesus teve que passar, ele chegou na ressurreição porque ele passou pelo sofrimento, ele inaugurou a via estreita para chegar no Pai. E a vida nossa do cristão não é diferente. E vão ter muitos momentos na nossa vida que nós vamos ter que abrir mão daquilo que a gente achava que era aquilo que era mais importante para nós. E quantas vezes aí nós vamos aprendendo a lição que, para mim, é a lição mais difícil da vida, que se chama nada te pertence. Tudo é empréstimo. Nada é seu. Nada. Marido, filho, mulher, sua casa, suas roupas, sua profissão, o seu poder financeiro, o seu poder, o seu status, tudo, todos os seus títulos, todos os seus diplomas, todo o seu poder, não te pertence. Um dia nós vamos ter que abrir mão de tudo isso. Abraão, naquele momento, tinha a coisa mais importante da vida dele, que era o filho. O Senhor falou, me dá, Abraão. Mas, na verdade, era só a fé. Então, o que Deus vai pedir para nós em algum momento é a nossa fé. Então, aqueles discípulos, naquele momento, eles foram preciso estar ali, naquele momento, para ver. Porque teve um momento, depois que Jesus morreu, que o povo começou a perguntar para Pedro, falou aqui, mas como é que vai acontecer alguma coisa, sendo que já passaram tanto tempo e está tudo igual? E Pedro responde, lindo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 4, ele fala, primeiro no capítulo 1, ele fala, que o que eu vi, não foi que ninguém me contou, não, nós vimos. Nós vimos. O que eles viram? Eles conviviam com Jesus humano, que andava, que falava, que comia, que trabalhava, que suava. Normal. De repente, Jesus começa a rezar e a realidade mais profunda de Jesus se mostra. Ele transfigura e vai revelar aquilo que um dia nós vamos revelar quem somos.
Essa realidade profunda está dentro de nós, né? Essa filiação divina, essa luz que nos habita, ainda vai vir à tona, né? Então os discípulos viram aquilo e ouviram o Pai falar: escute. Porque tempos depois eles tinham que ir para Jerusalém. Eles iam descer e iam para Jerusalém. E eles iam ver um sofrimento louco de Jesus. E é interessante que eram os mesmos discípulos que Jesus levou para ver a transfiguração, Jesus leva para ver, estar com ele no Monte das Oliveiras, quando ele está sofrendo muito. Foi à toa? Não. A transfiguração, ela precedeu a ressurreição. Falou: deixa eu mostrar para vocês quem que eu sou. Agora, para que vocês dêem conta do sofrimento. Assim é na nossa vida. Se a gente não tiver uma caminhada com o Senhor, se a gente não escutar o Senhor, se a gente não aprofundar a nossa caminhada, qualquer vento que bater em nós vamos cair. Porque nós não estamos enraizados em nada. Aí o sofrimento chega e nós desorientamos, porque não sabemos aonde estamos. Claro que existe um sofrimento do inocente, existe o sofrimento do justo que está no mundo, que nós não temos explicação. Jesus não explicou o sofrimento. Jesus viveu o sofrimento. Então, quando a gente pensa num Deus que estava muito bem obrigado no céu, para Ele descer por amor a nós, por ter assumido viver um sofrimento como Ele viveu, o sofrimento não pode ser só perda. Não pode ser só um sofrimento no vazio. Tem que ter uma pérola no fundo disso. Porque quando você quer provar para alguém, se eu te oferecer uma bebida e falar: pode tomar, você fala: mas não está envenenada? Você fala: não está não. Como é que você prova para essa pessoa que não está envenenada? Se você tomar aquela bebida na frente dela, não é assim? Jesus tomou o sofrimento na nossa frente. Para provar que não é só de dor que a gente vive, que há uma pérola no fundo desse cálice, e essa pérola nós conhecemos o nome, e se chama ressurreição. Quando Jesus veio, Ele não veio para poder trazer mais sofrimento, ou para estimular o sofrimento masoquista, não. Jesus veio para nos ensinar a superar o sofrimento, e para nos ensinar que o sofrimento vai ter um fim. Então é isso que nós temos que aprender com Ele, que Jesus passou pela cruz, sim, passou pelo sofrimento, sim, passou, mas entrou na ressurreição, e se a morte não teve nenhum poder sobre Ele, não terá sobre nós. Mas isso tem que estar gravado no coração de vocês. Isso é uma coisa que vocês não podem bambear quando o sofrimento chegar. Porque vocês têm que saber aonde vocês estão. Quando a gente está com Deus, a contagem do sofrimento e do nosso dia é diferente. É só a gente pegar a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 5, quando começa a criação. E lá está escrito assim: existiu uma noite, uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Não é a ordem inversa nossa? A nossa tem uma manhã e tem uma tarde e uma noite. Na Bíblia tem uma tarde e tem uma manhã. Olha que interessante. A vida com Deus, ela pode começar numa noite e termina num dia que não acaba. E a vida sem Deus, ela começa num dia e termina numa noite. Compreendem a diferença? Quando a gente começa a fazer um segmento profundo com o Senhor, quando a gente descobre qual o sentido da nossa vida, quando a gente aprendeu a ouvir, quando a gente aprendeu a fazer uma ligação com o Senhor e temos uma relação mais profunda com Ele e sabemos que a nossa vida tem um sentido, no momento da dor, no momento do sofrimento, nós já sabemos a quem pertencemos. E nós sabemos que aquele sofrimento, ele é por um tempo, ele vai ter uma solução. E vai acabar. E Deus vai transformar todas as coisas. E nós sabemos que Ele é poderoso o suficiente para enxugar todas as lágrimas, para poder nos colocar de pé de novo. E sabemos que Ele é capaz disso. Então nós temos que ter essa coragem. Mas hoje o problema maior, quando Deus Pai fala: escutai-o. Por que a gente não escuta? Qual é hoje o maior inimigo nosso de ouvir? É a pressa. E com a pressa tem um acompanhante da pressa que se chama ansiedade. Então Deus tem que falar em fração de segundo, porque eu não tenho tempo. Jesus, eu tenho 1 minuto, você vai te falar porque eu estou com pressa. Então nós não paramos mais, não meditamos mais, não fazemos uma amizade, não estreitamos um laço, não escutamos o Senhor, não descobrimos quem somos.
Então a gente fica muito fragilizado. Os discípulos ficaram apavorados quando eles viram tanta luz e escutaram uma voz. Foi o que Pedro falou, nós ouvimos e vimos. E o Senhor é fiel e cumpre todas as promessas dele. Então, quando a gente vê a transfiguração hoje é para poder nos firmar no passo. E falar que vocês não tenham dúvida no coração de vocês, que independente do sofrimento que vocês estiverem passando, ele tem um fim. E Deus sempre tem uma solução melhor. Seja a dor que vier, alguém que nos sustenta. E isso não pode ter dúvida em nós. Mas isso é uma maturidade do segmento. Entender a misericórdia de Deus. Essa semana as leituras todas mostraram a misericórdia dele. Como é que ele nos ampara, como é que ele nos acolhe, nos sustenta e fala, vamos. Então hoje, quando nós estamos aqui reunidos, que a gente relembra essa subida no Tabor e que a gente faz uma subida espiritual para poder entendermos melhor quem somos, qual é a proposta de Deus para a nossa vida, que existe uma proposta maravilhosa de vida eterna, que é uma vida que não vai, uma alegria que não vai acabar. Quando Jesus coloca a mão no ombro dos discípulos e fala, levantai-vos, não tenhais medo. Isso hoje é para nós, esse convite. Levantai-vos. Vamos para Jerusalém comigo? É a proposta de Jesus? O que significa isso? Eu preciso que você caminhe comigo com a sua fé para sustentar tantos irmãos que estão titubeando na fé deles. Que no menor sofrimento balança e fala, por que, meu Deus, eu não mereço? Então, somos nós que já caminhamos, é que temos que ajudar os nossos irmãos a também dar conta da caminhada. Filó, mas que hora que eu vou ver Jesus para poder me alimentar, para poder fazer isso? Na Eucaristia. Então, quando nós temos a graça de estar diante da Eucaristia, nós estamos vendo um momento de glória de Deus. Estamos vendo a luz. E se calarmos, vamos ouvir esse Deus vivo que vem até nós. Nós nos alimentamos para ser alimento para os irmãos. Mas se a gente não se alimenta, vão ser dois para cair, não é não? Vão ser dois para cair. Quando há tantos anos atrás, que eu já perdi as contas mesmo, que eu pedi a Jesus numa missa, a graça da Eucaristia diária. Vocês já escutaram isso? Quando eu pedi a Ele essa graça, eu falei com Ele, Senhor, eu preciso do Senhor, não o Senhor de mim. Como é que eu vou entrar no CTI sem o Senhor? Como é que eu vou sustentar a morte dos inocentes? Porque a morte do inocente é a única morte do justo que está mais próxima da de Jesus. Há um mistério nela, em cada sofrimento dessas crianças e dos justos, que se coloca na cruz, que só o Pai sabe. Nós não sabemos. Um dia vamos entender. A única certeza que eu tenho é que Deus não quer o sofrimento. Por isso, Ele nos sustenta. Por isso, Ele nos acompanha. E por isso que por maior sofrimento, maior angústia da maioria de vocês, que é a morte, Ele transformou em ressurreição. E isso não pode ser uma dúvida na vida de vocês. Isso não pode trazer uma angústia que não deixe vocês caminharem. Quando eu pedi a Ele, eu falei, Jesus, eu preciso do Senhor, porque eu tenho que sustentar pai e mãe naquele CTI. E muitas vezes, quando não tem o pai e a mãe, somos nós que vamos dar o sustento para aquelas crianças, para que elas deem conta de fazer a passagem delas. Quarta-feira passada, semana passada, na terça-feira à tarde, deu uma entrada no CTI numa criança de 4 anos com leucemia. Ele chegou no hospital em choque séptico. E até quando eu cheguei de manhã, eu já tinha tido 4 paradas. 4 paradas. Estava com adrenalina em dose altíssima, dobutamina em dose alta. Aquela loucura em dose, tudo muito alto, que a gente vai ficando desesperado de ver um menino de 4 anos morrer, a gente, na verdade, ultrapassa. E eu estava aguardando a família mesmo. E quando a família entrou, o menino entrou na 5ª parada. A pai e a mãe chegaram, quer dizer, só a mãe, porque o pai era o pai adotivo. E o menino entrou na 5ª parada. Felizmente, somos muitos, não é? Então, nós dividimos funções. Então, tinha uma equipe grande no atendimento de parada e eu assumi a assistência emocional da família. E aí, fiquei com eles. Eles perguntaram, podemos assistir a parada, atendimento de parada? Pode. Não tem nada para esconder. Vocês querem ficar vendo massagear? Não é uma cena boa. Não é uma cena boa. Vocês fiquem o tempo que vocês quiserem. Quando eu achei que a gente fica cronometrando o tempo, que a situação não estava caminhando, mas o menino ainda tinha alguma resposta, falei, vamos sentar, vamos lá para fora, vamos tomar uma água,
Vamos conversar um pouco. E conversei longamente. E conversei muito com a mãe, e falei com a mãe que, apesar de toda dor na nossa vida, filho único, eu disse a ela, a gente precisa caminhar na vida com um sentimento que se chama gratidão. Que mesmo que essa criança morra, eu falei com ela, eu acho que ele não resistirá. Porque vocês estão com o coração disparado, com as pernas bambas, com a boca seca. Esse é o efeito da adrenalina que a gente está fazendo na veia dele e o coração dele está parando. Isso é porque ele não tem mais força, não dá conta mais. A gente precisa caminhar com um sentimento de gratidão. Então, mesmo que ele morra, você foi mãe, você gerou. Então, vamos agradecer porque ele veio, porque ele mudou a sua vida, porque Deus permitiu essa vida. Vamos agradecer, vamos aprender a ter uma gratidão. E conversamos longamente. E aí ela falou, doutor, eu queria voltar. Olha como é que está lá. Eu voltei, ainda estava tendo alguma resposta. Falei com ele, se vocês querem permanecer, a gente volta. Voltamos. E aí foi a minha surpresa, porque essa mãe caiu de joelhos, do lado da cama. Ela ajoelhou e começou a fazer uma oração belíssima de entrega. E ela agradecia a Jesus pelo ter sido mãe, por ter gerado. E aí teve um momento que eu não esperava de ter visto, foi quando ela fez um ato mesmo. Ela estava sempre abraçada nela mesma. E nesse momento ela abriu as mãos e falou com o Senhor, eu te entrego esse menino. Quando ela entregou esse menino, ele realmente morreu. Aí nessa hora nós não conseguimos mais nada de volta. Eu falei com ela agora, e ele voltou para casa. Mas para poder fazer uma caminhada dessa e eu dar conta de sustentá-la, porque ela estava agarrada em mim, ela agarrava nas minhas pernas e dizia, doutora Filó, como é possível eu estar entregando o meu filho e sentir uma alegria dentro do meu coração? Como é possível eu estar entregando o meu filho e ter uma paz que eu nunca senti na minha vida? E estar assim. Eu falei com ela, você está sendo visitada. Esse é o Deus que nos acompanha, que nos sustenta numa hora dessa. Essa é a graça de um Deus que chora conosco a morte, mas que ressuscita, porque Ele é o Deus dos vivos. O nosso Deus é o Deus dos vivos. Falei com ela, a ressurreição é real. Um dia estaremos todos juntos. Mas eu digo para poder afirmar isto para essa mãe, eu tinha que ter Eucaristia antes. Então, se eu não comungo todo dia, como é que eu dou conta de uma cena dessa, onde a gente é consumido e um CTI inteiro chora? Porque logo depois eu falei com os outros residentes, falei, agora nós vamos lavar o rosto. Os pais estão todos lá fora, porque teve que fechar o CTI, era muito pesado para os pais assistirem. E nós temos alta para dar, temos que rir para outros pais e falar, seu filho está de alta. Nós temos que dar boas notícias também. Nós temos que sustentar essa família, guardá-los, o avô está chegando, a tia está chegando, dar assistência para eles e temos que rir para o outro. É o mistério da vida. Mas cremos, a nossa vida tem um sentido, Deus nos criou para viver eternamente com Ele. E não podemos ter medo desses momentos. Porque esses momentos eu vou treinando, foi o que eu falava com ela, que não somos donos de nada, nem de nós mesmos. E nós vamos entregando tudo para o Senhor e vamos aprendendo a ter uma outra relação com essas coisas na vida. Porque eu lembro que existiu uma transfiguração. Que o Senhor é real, Ele é Deus e a realidade existe. A realidade espiritual, o dia que a gente fechar os olhos para cá e abrir e falar, nó, a realidade é muito maior do que eu podia imaginar. A gente não precisa ficar confinado no que mostra esse mundo aqui. Há uma realidade muito maior para ser vista. É o que a transfiguração nos mostra. Que a gente não é para ter medo, mas que hoje Jesus conta com você, conta com seus braços, com seu sorriso, com seu olhar. Ele conta para que você hoje possa dar testemunho dele em Jerusalém, nessa caminhada para Jerusalém, que é o nosso dia a dia. Quantas pessoas você encontrou sofrendo hoje? Quantas pessoas hoje você deu uma palavra de coragem? Você disse para ela, coragem. Existe um Deus que não é surdo e não é cego. Existe um Deus que está vendo sua dor, seu sofrimento, e Ele vai agir. E mesmo que tenha que evoluir para óbito, o que você pensa disso? É o momento da gente estar sempre avaliando a nossa caminhada de fé, em que Deus cremos. Porque é muito bacana cantar que Jesus é o Senhor. É lindo. Duro é ver uma mãe ajoelhada, abrindo as mãos e falando, é seu, Senhor. Obrigado pelo tempo que Ele ficou. 4 anos. E isso não é uma brincadeira. Isso tem que ter um crescimento de fé que não é fácil. E levantar e continuar a vida. Então Jesus vem nos ensinar a superar aonde? Nele.
Aonde vamos superar as nossas perdas, as nossas dores? No Senhor, com a certeza de onde eu vou. Então, a nossa vida, nós temos que aprofundar a nossa escuta para aprofundar a nossa caminhada, para aprofundar que a minha vida tem um sentido e um horizonte. Para onde você vai? Para onde você está caminhando? Não é para qualquer lugar, não. Eu vou voltar para o paraíso. Se não for isso, não tem sentido. O que vocês estão buscando na vida? Porque se você está estruturado no Senhor, vem o que vier. Nada é capaz de derrubar. Assim como nada derrubou o Senhor, não nos derrubará. Porque quem que nos sustenta? Qual rocha que eu estou sustentado? É nele. Então, a gente não pode omitir falar do sofrimento. Porque a gente tem medo, a gente gostaria que o sofrimento não existisse. A gente quer falar só da festa. A festa vai ter. A festa não irá acabar. A dor nunca mais existirá. Nunca mais vamos separar, mas é depois. Mas às vezes a gente tem que lembrar uns aos outros que é lá. Que por enquanto existe dor aqui. Por enquanto existe sofrimento. Mas não estamos sozinhos. Essa certeza tem que estar cravada no coração de vocês. Para que vocês sejam testemunhos. Não podemos ser cristão mais ou menos. Quando perguntarem para você sobre a sua fé, sobre como essa mulher falou, a senhora consegue perceber a alegria que eu sinto? Eu falei, eu vivi isso na morte do meu pai. Então eu entendo o que você está falando. Quando eu fiz a entrega dele, eu entendo o que tomou conta de mim. Mas é a certeza de que a gente tem um Deus que cuida, que a vida é eterna. É isso, essa certeza tem que acompanhar cada um de nós. Essa é uma fé madura. É uma fé que te ajuda a caminhar. Não alguém que desiste da vida e fala, se é assim eu desisto. Não. Fala ao contrário. E a hora que essa mulher falava, ao contrário, Senhor, eu quero viver cada vez mais nos seus caminhos, porque eu quero rever meu filho. Então, são caminhadas e são opções que nós vamos fazendo todo dia pelo Senhor. E a gente vai sendo capaz de viver com alegria. Vem o que vier, a gente aprende a conversar com o Senhor e fala, é para fazer o que disso aqui, Senhor? O que nós podemos transformar nisso? E o Senhor transforma. Não há nada tão ruim que Ele não possa mudar. Mas a gente precisa acreditar. Para aqueles que creem, existem os milagres, a gente vê. É preciso crer. É preciso viver com Jesus uma fé destemida. Eu fico imaginando para Deus, quando a gente está diante de uma situação dessa, e você afirma que Deus é real, que Deus é Pai, que Deus não quer o castigo, que Ele só quer o melhor. Isso para Deus deve ser um conforto no coração. Quando Ele vê os filhos dele testemunhando, apesar da dor. Era o que o Salmo diz, não é? Apesar da dor, apesar de ser grande meu sofrimento, eu falo que creio no Senhor, que Ele faz maravilhas e faz. Só dele nos sustentar numa hora dessa, isso não tem preço. Então, essa segunda semana, e eu queria trabalhar a transfiguração sobre o sofrimento, porque é um assunto que a gente, como cristão, sempre evita. E não podemos, porque o sofrimento está na vida nossa, dos nossos irmãos. E às vezes a gente tem um comportamento medíocre e não podemos ter. A dor existe, sim. Foi Deus quem quis? Não. Mas vocês não podem ter medo de responder isso. O sofrimento não é Deus que colocou. Eu não creio num Deus que faz o filho machucar e depois estar aos pés dele para pedir que ele coloque um remédio para tirar a dor. Não creio. Mas existe o sofrimento e eu não tenho explicação para ele. Mas assumo, é o que eu falo lá no CTI com os pais e com os médicos. Eu tenho que assumir esse mistério da vida. O que nos cabe diante da dor? Fazer o que há de melhor para aliviá-la. E às vezes nós podemos aliviar a dor uns dos outros. Eu ainda posso aliviar com remédio, mas você pode aliviar com o seu sorriso, com o seu abraço, com a sua certeza da sua fé. Né? Muitas vezes é a certeza da nossa fé que vai sustentar o outro. A minha ex-sogra dizia, quando o Sérgio morreu, a sua fé me mantém de pé. É a sua certeza de que você vai rever o Sérgio, é a sua certeza da sua fé é que me faz continuar caminhando, porque eu não tenho muita certeza disso. Eu falo, você vai ter, ainda vou deixar você ir na frente para você poder ver aquele careca. Eu ainda deixei na minha frente, ainda vou te dar essa concessão. Mas era o que eu ajudava ela a caminhar. E quando ela estava muito agoniada, que ela me ligava, eu falei, aposto que sonhou com aquele careca e está aí querendo morrer. Não, não acabou a missão, amiga. Nós temos que terminar a nossa. Mas com a alegria de viver essa vida que Ele nos deu, porque Ele sonhou conosco, Ele nos desejou. A gente poderia não existir, mas Ele sonhou conosco para viver com Ele eternamente. E nós não temos noção da dimensão. O que significa viver essa glória?
Nós não temos. Então não há sofrimento aqui que não tem menor peso diante do que nós vamos viver ainda. Eu digo para vocês, não tenham medo. Não tenham medo, porque nós temos Deus. Se o sofrimento vier, chama o Senhor e fala, fique comigo essa noite, Senhor. Fica comigo esse dia. Me alimentem, se alimentem de Eucaristia, se alimentem da palavra, estejam sustentados, estejam firmados e não tenham medo de assumir a fé de vocês. Eu falo isso todos os dias naquele CTI com os pais. Eu falo, não creio no Deus que esperou a oportunidade para poder te dar tirar o seu tapete com a doença do seu filho. Eu não posso crer nesse Deus. Eu creio no Deus que, ao contrário, está te sustentando para estar aqui. Nesse Deus eu creio. Mas não no inverso. Não no Deus que eu tenho que pagar um dinheiro para ele curar o meu filho. Não nesse Deus que a senhora tem que trazer o dinheirinho escrito assim, essa família doou tanto para a cura do seu filho. Eu não acredito, nunca vi na Bíblia uma tabela de promoção de cura. Para tumor cerebral, para câncer, nunca vi isso na minha vida. Não creio nisso. Creio num Deus da misericórdia. Que essa semana vocês aproveitem as leituras, todas as leituras de todos os profetas irão falar da misericórdia de um Deus que nos ama. Duas coisas eu quero que vocês tenham gravados para sempre. Que vocês são amados. Que a nossa vida é eterna. Que nada nesse mundo pode nos tirar isso. Nada. Os nossos nomes estão escritos no coração de Deus. Ninguém poderá nos separar dele. Ninguém te separa desse Deus. Mesmo que na doença você esteja só. Mesmo que você esteja quebrado e esteja só. Mesmo que te acabou tudo. O único que não vai te abandonar é Ele. Por quê? Porque te ama. Incondicionalmente. E vai nos levar. E vai nos dar força para viver o que tivermos que viver. A única coisa que eu sei, e que todo mundo que vive um sofrimento intenso, e todas as vezes que eu passei por grandes dores, são os momentos que te aproximam dele. Não ao contrário. Não te afasta. Ao contrário, te aproxima. São as mais belas revelações, são os momentos que eu acho que a gente tem um crescimento maior. Não estou fazendo nenhuma apologia ao sofrimento, eu quero que ninguém sofra, não quero. Não gostaria que tivesse sofrimento no mundo. Mas estou dizendo que o sofrimento não pode ser só coisa ruim. A gente pode mudar o olhar disso. E eu acho que, quanto mais a gente aprofundar, melhor será a nossa relação com o Criador e com os irmãos e conosco mesmo. A gente aprende, né? A gente passa a ter uma caminhada, porque também nós vamos sendo transfigurados. Os nossos olhos vão se abrindo, o nosso ouvido passa a ouvir diferente. Não esse barulho só que está o mundo, mas a voz daquele que nos chama e conta conosco. Então, essa noite o Senhor conta com vocês, conta comigo. Conto com cada um de vocês, para que vocês possam ser testemunhas. Como se vocês tivessem visto lá no Tabor, ele sendo transfigurado. A gente vê isso todos os dias na Eucaristia. Que ele conceda também a vocês, a cada um, a graça da Eucaristia. A graça de vocês serem alimentados por ele. E depois falar, eis-me aqui, aonde o Senhor precisa de mim. Que ele nos conduza a ser uma testemunha fiel, firme, como disse Pedro. Eu vi, meu olho ouviu. Eu ouvi, meu olho viu. Eu sei que o Senhor é fiel e que Ele não abandona nenhum dos filhos dEle. Que vocês tenham coragem de dar esse testemunho aonde estiverem. Por mais difícil que seja a situação. Lembrem, a transfiguração precedeu a ressurreição. Para quem está com a Bíblia, abre em Lucas, capítulo 24, no versículo a partir do 13. Por que é bom a gente estar com a Bíblia na mão? Para a gente aprender a ler a palavra de Deus e entender que cada vez que tem um trecho dessa palavra que a gente vai ler, isso é um espelho dirigido para nós. Né? Isso não tinha sentido, senão a palavra fica no passado. Né? Se não atualizar, não tem sentido eu ler. Né? Porque hoje nós vamos ler os discípulos de Emaús. Vocês escutaram isso na missa domingo, não foi? Todo mundo ouviu? Todo mundo? Então, vocês conhecem a história. 2 discípulos, no terceiro dia, que então, se Jesus morreu na sexta, terceiro dia era domingo. Acharam que nada tinha acontecido, estava voltando para Emaús. No meio do caminho, Jesus entra na caminhada com eles.
E eles perguntam se Jesus sabia da história, o que tinha acontecido. E Jesus fala, como vocês são lentos para poder acreditar em tudo. E conta para eles, começa a ensiná-los. Jesus faz uma catequese com eles no Antigo Testamento. A gente não sabe quais os trechos Jesus leu, né? Mas ele contou para eles, né? E aí eles vão falando, vão conversando com Jesus, vão mostrando a tristeza, a desolação, o abatimento que eles estão. Depois eles fingem que vão, Jesus finge que vai embora, eles convidam para ficar. Jesus parte o pão, dá, os olhos deles se abrem e eles voltam para Jerusalém. Então isso aqui a gente precisa ver com detalhes, porque é a nossa história. É a nossa história. Então a primeira coisa é Emaús. Emaús, ela não tem uma localização bem definida. E ela então, por causa de não ter uma localização bem definida, tem várias possibilidades, várias hipóteses. E uma delas é que na verdade Emaús seja o nosso caminho. O meu caminho, o seu caminho. O caminho de cada cristão, o caminho de cada homem. O nosso caminho é onde Deus vem se encontrar. Quantas vezes nós estamos perdidos? Ele nos acha em cada lugar, em cada descaminho que a gente arrumou. Ele nos acha, para de novo acender, né, aquecer o nosso coração com a fé, nos encher de esperança. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é que Emaús é o meu caminho, que Jesus vem ao meu encontro, Ele vem ao seu encontro. Vocês precisam entender que isso é uma das coisas que muda a nossa história, entender que cada um de nós é importante para Deus. Não tem um mais. Deus ama cada um com a intensidade única. Ele não nos fraciona. Então o dia que a gente precisa sentir assim, Ele veio ao meu encontro. E pode ser que no caminho de vocês vocês vão identificar em que momento Ele se aproximou de vocês. Em que momento? Porque às vezes Ele anda mesmo conosco que a gente não percebe, né? E é tão interessante que quando eles vão conversando, um dos discípulos fala assim com Jesus, e está no versículo 21, sublinha essa frase, ele fala assim, nós esperávamos. Que tempo verbal que está isso? Passado. Então nós esperávamos, nós estamos desiludidos, desencantados, porque nós também passamos por provações de fé, a gente passa por sofrimento, por perdas, por angústias, e também nós esperávamos que o Senhor fizesse algo e Ele não fez, né? Isso aqui é um espelho para nós, né? Então nós esperávamos que Ele era um homem tão poderoso em palavras, em milagres. Nós esperávamos que Ele fizesse alguma coisa, e na verdade Ele não fez nada. E até agora já é o terceiro dia, não aconteceu nada. Olha como é que é a nossa caminhada, gente, é impressionante. Eu vou olhando isso e falo assim, não, que vergonha. Mas é assim, a gente, assim mesmo. Nós esperávamos, no meio de uma dor, no meio de uma agonia, no meio do sofrimento, no meio do mal, no meio do medo, no meio da injustiça, que o Senhor fizesse alguma coisa. Então a nossa vida, a nossa caminhada, tem momentos que são de prova, de fé, momentos que a gente, igual os discípulos, se sentiram abandonados. O Senhor virou as costas, o Senhor me esqueceu, o Senhor não me olhou, o Senhor não cuidou de mim. Nós passamos por isso aqui igualzinho Ele, ó. Nós esperávamos que Ele fizesse alguma coisa, mas na verdade Ele não fez nada. Na verdade, algumas mulheres até falaram lá, não acharam o corpo dele, mas falaram até que os anjos falaram que ele está vivo. E aí Jesus fala, como sois lentos para crer. Como sois lentos para crer, né? E aí, Jesus veio ao encontro deles, conversou com eles. E você fala, Filó, mas hoje Jesus não faz isso não, meu filho. Hoje ele não encontra comigo, conversa comigo de jeito nenhum. Conversa ou não? Como? Como? Como que você pode provar que Jesus está falando com você? É pela palavra de Deus. Jesus é a palavra do Pai encarnada.
Então é por isso que eu quero que vocês tenham amor à Sagrada Escritura. Porque quando está falando aqui, é Ele que está falando conosco. Como sois lentos para crer. Você fala, não, sou não, até creio um pouquinho. Como sois lentos para crer. Então nós temos que ler a palavra e entender que o Senhor conversa conosco pela palavra. Porque a nossa fé, ela não está baseada em ideias humanas. A nossa vida de fé, ela está sedimentada numa palavra. Não tem ilusão, não é real. E Deus é real. Então eu posso me alimentar da palavra. Isso aquece o meu coração. Quando eu escuto Ele falar. Então, hoje Jesus fala comigo? Sim, Ele fala pela palavra. Então eu preciso ler para saber que Ele me encontra quando eu estou desanimada, quando eu estou abatida, quando eu estou achando que eu posso não ter mais esperança, quando a vida perdeu o sentido. Tem uma palavra, Ele vai falar comigo. Ele vai falar. E essa palavra tem o poder de te colocar de pé. É impressionante como é que a palavra de Deus reanima a nossa força. É de impressionar. Numa das vezes que eu estava dando notícia para uma mãe, conversando com a mãe há uns anos atrás, que da gravidade do filho, que ela já tinha assistido a primeira parada, era uma doença autoimune. E quando eu conversava com ela, levei ela para tomar um café comigo, e a gente foi conversando, eu fui preparando ela, porque ele iria morrer naquela manhã, e aí quando a gente conversou, deixei ela falar sobre o filho, deixei ela falar sobre a doença, e aí quando eu pedi a ela que me descrevesse, que ela percebia do que estava acontecendo, eu perguntei para ela, o que te sustenta? Aí ela falou comigo, marido preso por tráfico, né, gente? A situação é assim, é simples, bem simples. Filho morrendo. Aí ela falou comigo, eu creio em Jesus. Falei, então, igual nós transitamos fácil. E foi impressionante que eu vi ela mudar de posição. Ela estava escondida, encolhida, e ela tomou corpo. Quando eu disse para ela o que Ele falou sobre a morte. Eu vi quando ela tomou corpo. E quando eu disse para ela que Ele é a razão da nossa esperança. Porque Ele não brinca. Então eu vejo quando a palavra toma posse na vida do outro e alimenta e sustenta para que o outro se posicione. Então é de impressionar, porque hoje Ele fala na palavra. Por isso que eu quero demais que vocês aprendam, que vocês leiam, que vocês namorem a palavra. Porque isso é sustento da nossa caminhada. E quando eles falaram, já tinha sido nutrido, né? Porque quando Jesus faz que vai e não vai, os discípulos falam, fica conosco, Senhor, porque já está tarde. Quantas vezes a gente precisa falar com Ele, fica conosco, Jesus, está ficando escuro, a situação está difícil, fica comigo. E aí Jesus assentou com eles, e Jesus, a frase aqui vai falar 4 coisas que Jesus fez, presta atenção. Então Jesus assentou, e sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Quando que Jesus repete isso que está aqui? Isso é uma repetição de uma coisa que Ele fez. Aonde? Na Santa Ceia. Então, Jesus aqui celebra a primeira missa. Isso aqui é a primeira estrutura de missa. A missa, você não escuta a primeira palavra? A gente não se alimenta? Não fala a mesa da palavra, não é assim? A gente entra, a gente louva a Deus, o Pai, pela presença de Jesus, porque nos deu Jesus. Aí tem a mesa da palavra, que a gente vai escutar, e toda vez que eles escutarem as leituras, o salmo, o evangelho, chama o Espírito Santo, para que Ele prepare o seu coração. Para que Ele pegue aquela palavra, e que aquela palavra possa gerar vida na sua vida. Porque se ela gera vida na sua vida, ela te transforma. Isso é o processo da conversão. Então você escuta a palavra, depois a gente se alimenta. Então Jesus pega o pão, parte, abençoa, parte e dá para os discípulos. Então, quando é que eu me alimento? Quando é que Jesus conversa comigo? Quando eu escuto a palavra e depois Ele me leva para participar da mesa, aonde Ele se esconde naquela coisa tão humilde como um pãozinho, tão fininho, e é aquela presença completamente escondida. Por que Jesus desapareceu quando eles abriram os olhos?
que vocês acham? Jesus quis brincar, de esconder? O que vocês acham? Eles falaram com ele, Jesus fica conosco, aí Jesus some. O que vocês acham? De verdade. Pois é, o que Jesus quis fazer com eles ali? Não, ele quis começar a treinar os discípulos, assim como nós, que existe a presença escondida, que ele está ali vivo, que ele não foi embora, ele permaneceu vivo, ele está ali na hóstia consagrada, e a partir daquele momento nós vamos aprender a conviver com ele todos os dias até o fim. Eis que estarei convosco todos os dias. Então Jesus some, que fala: a partir de agora eu tenho que treinar vocês a conviver comigo sem me ver, mas crendo que eu estou vivo em cada Eucaristia. É tão lindo, não é? É tão lindo como é que ele começou a nos treinar para isso, que a gente lê e fala: Jesus, mas por que você sumiu? É assim, que agora eu estou ali vivo para vocês, eu estou aqui na Eucaristia que você recebe, que você recebeu hoje. Hoje eu sou o corpo que te sustenta. Então vocês imaginem, hoje Jesus encontra comigo? Sim. A hora que a gente recebe a Eucaristia, recebemos Jesus vivo. Isso é de morrer. Ele que vem falar comigo, ele que vem curar minhas feridas, ele que vem, que se eu estou desanimado, ele me dá coragem, porque o encontro com o Senhor é o que fez aqui com os discípulos. Ele é transformador. Porque quando fala em conversão, a gente fica apavorado, fala: ai meu Deus do céu, conversão é só penitência, o tanto de tempo que tem que deixar, abrir mão. Imagina, os discípulos estavam desanimados e ficaram animados. Eles estavam tristes e converteram em alegria. E Jesus convidou eles a estarem em comunidade. Então há uma transformação na vida. É isso que opera quando a gente encontra com Ele. Quando você recebe Jesus. Quantas vezes você chegou para a Eucaristia, para a missa, destruído e saiu de cabeça erguida? Quantas vezes? Quantas vezes você veio visitar o Santíssimo e saiu completamente transformado? Porque é Deus vivo. Quando você escuta a palavra e seu coração te aquece, levanta. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer o curso de Bíblia, uma das aulas, era um sábado de manhã, e eu estava destruída da semana, né, com tanto que a gente corre, trabalha, cansada. Quando eu entrei na sala, estava escrito assim: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Comecei a chorar ali, até reanimei, falei: firme, não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Eu vos escolhi para estar aqui. Isso é lindo. Esse amor pessoal, esse negócio dele te olhar no olho e falar: és minha, você de morrer. Aí você fica até com vergonha de ficar mendigando, qualquer outra coisa. Deus vivo. Então hoje ele vê o meu encontro, sim. Isso que aconteceu com os discípulos acontece conosco, sim. Porque aquilo que os discípulos falaram não ardia o seu coração quando você escutava. E quantas vezes você escuta uma palavra que te levanta, né? Que Deus manda aquilo para poder falar de pé. Mas é tão interessante que quando você faz um encontro real com Jesus, o que aconteceu depois que eles escutaram a palavra? Jesus partiu o pão, os olhos abriram, o que eles fizeram? O que os discípulos fizeram? Voltaram lá para Jerusalém, de onde eles tinham sumido, para dividir com os irmãos a experiência. O que nós vimos aconteceu, ele ressuscitou, ele apareceu para nós. Então eles voltaram. O que quer dizer isso para nós hoje? Não, filho, eles é que voltaram, não tem nada com isso não, hein? Tem, cada linha aqui é para nós. O que significa isso? Para mim, para vocês. É porque na verdade hoje, cada um de nós que está aqui, que é cristão, é convocado, é urgente, que a gente assuma o compromisso de ser testemunha de Deus vivo. Nós somos essa pessoa. A testemunha viva hoje somos nós. Hoje eu que tenho que contar para o outro da minha experiência de ter encontrado com Jesus, que foi crucificado e ressuscitou, e caminha conosco, e que é vivo, e que eu posso falar e Ele me responde, e que só Ele sabe porque eu estou triste, só Ele sabe porque eu estou feliz, só Ele conhece minha lágrima, só Ele conhece todas as coisas. Hoje eu posso falar com Ele e Ele me escutar.
Mas hoje eu que sou a testemunha disso. E aí é o convite que está na primeira carta de Pedro. Pode abrir quem está com a Bíblia. Primeira carta de Pedro. As cartas de Pedro já lá no finalzinho, antes das cartas de João. Quando foi a segunda leitura de domingo. Mas eu não presto atenção nem no Evangelho, quanto menos nas leituras, né? Mas a carta de Pedro é fantástica. E ele fala assim, primeira carta de Pedro, no versículo 17, ele fala: e se chamais de Pai aquele que com imparcialidade julga cada um de acordo com as suas obras. Então, nós chamamos Deus de nosso Pai. Ele vai julgar cada um de nós de forma imparcial, de acordo com as nossas obras. É o que está escrito. Então ele fala: comportai-vos com temor e com respeito, com responsabilidade, durante o tempo do vosso exílio. Porque nós estamos aqui exilados, né, gente? Isso aqui não é a nossa casa, né, gente? Não é a nossa casa é o céu. Aqui nós estamos de passagem, aqui nós somos peregrinos. Então entendam que se nós estamos aqui é caminho. Então, como é que eu tenho que caminhar aqui? Sabendo que eu caminho na presença de Deus que é vivo, caminho na presença dEle. Então eu tenho que prestar atenção em tudo que eu estou fazendo, que eu sou testemunha viva de Deus que está vivo. A minha vida tem que transbordar esse Deus. Eu tenho que repetir aquilo que Jesus fez. Eu tenho que ter alegria, eu tenho que ter disposição, eu tenho que cuidar uns dos outros, eu tenho que aprender a amar uns aos outros, aprender a amar a Deus, porque foi isso que Ele fez. Então, enquanto você está no tempo do vosso exílio, isso é maravilhoso. Entender que a gente não é daqui não, mas nós estamos aqui num mundo completamente pagão. E que nós temos que resistir às tentações do hedonismo, às tentações do consumismo materialista, e testemunhar Jesus. Não é mole não, porque nós sabemos que as leis evangélicas, tudo que Jesus falou, o povo não está nem aí, mas nós que cremos nele, o que nos governa? O que nos orienta? A palavra. Filho, por que você não vai fazer isso? Porque eu posso magoar Jesus, eu não quero. É isso. Então é isso que tem que nos orientar. Se somos cristãos, temos que ser conhecidos pela forma de agir. Nós estamos no mundo, caminhamos no mundo, inseridos no mundo, mas não somos do mundo. Isso é lindo. As pessoas têm que nos olhar e ver que as nossas atitudes revelam o nosso Pai. Esse povo é diferente. Por quê? Porque quem governa a vida deles não é a moda que é ditada pelo Instagram, pelo sei lá quem for, é pelo meu Pai. Por quê? Porque um dia eu vou estar diante dele, vivo, não com medo, mas ele é o meu Pai. E hoje eu que já o conheci, que já vi, me alimento dele, sou sustentada por ele, caminho para ele. Essa semana ganhei um livro de presente das freirinhas lá do mosteiro de Porto Alegre. Nunca as vi, nem elas, a gente não se conhece pessoalmente, mas elas rezam por mim, mandam livros de vez em quando para me ler. E esse livro, essa freira morreu tem um século, ela morreu em 1923, nós estamos em 2023. E essa freirinha, Josefa, também era para ser testemunha de um amor dele. Ele quer que as pessoas conheçam o amor. E ela trabalhava na cozinha, na lavanderia, e ela tinha algumas funções, e ele aparecia e conversava com ela. E é tão lindo, por isso que eu vou contar para vocês, um dia que ela está no terceiro andar, e que ela tem que fechar janelas, uma das funções é fechar janelas, lá no terceiro andar. E quando ela sobe e começa a fechar janelas, era um corredor comprido, e ela olha no corredor, vê aquela luz, e vê Jesus vindo na direção dela com muita pressa. Pode imaginar vendo uma cena dessa? Não ia sem contar nem meu pó, né? Ele vindo em direção dela, com pressa, e ele parou e falou com ela assim: Josefa, de onde vens? Ela falou: eu estava fechando a janela, Senhor. E ele pergunta assim: e para onde vais? Ela falou: eu vou acabar de fechar a janela, Senhor. Ele falou: você respondeu errado, Josefa. Hein? Você não sabe responder. Não. O que eu tinha que falar?
Você veio do amor, Josefa, e volta para o amor. Você vai morrer? Você vai morrer. Esse corredor lá no mosteiro passou a ser conhecido como corredor do encontro. Ele falou isso com ela e foi embora. Presta atenção nisso. Você veio do amor e volta para o amor. É maravilhoso. E digo mais, né? A gente veio do amor, mas a gente caminha na presença do amor. E voltamos para o amor. Então, se nós somos isso, se o nosso Pai é amor, nós temos que dar testemunha, porque nós temos o DNA do Pai, né? Então, filhos do Altíssimo, as nossas atitudes têm que ser atitudes que revelam o amor. Simples assim, né? Muito simples. Por isso a gente vive em comunidade, porque a sua fé me sustenta, a minha fé te sustenta. Um ajuda o outro. E a experiência que você viveu com Jesus, que se a palavra fez efeito no seu coração, a gente tem que partilhar. Porque o seu testemunho sustenta o outro. A gente fica meio assim de contar, precisa contar. Porque Deus agindo, é Deus vivo. Você não imagina o que Jesus fez? Conta. Por quê? Porque Ele está vivo. Os discípulos não foram correndo contar para os outros? Nós encontramos com Ele no caminho, os outros falaram, é verdade, Ele apareceu. Olha que lindo, e cada um conta como viu. Então hoje, a nossa grande missão é viver essa experiência de Emaús. Entender que Emaús é o meu caminho de fé. É a minha caminhada. E que Deus sempre está perto. E que quando eu estou desanimado, abatido, destruído, Ele sempre vai mandar algo que vai me levantar. Ele sempre vai me sustentar de alguma forma, porque Ele nos conhece. Ele sempre fará, né, Ele será de uma forma doce. Ele sabe, Ele conhece cada filho. Ele fala, eu sei como é que eu levanto. Surge coisas de onde você não pode imaginar. Chega um recurso, chega uma ajuda, alguma coisa chega uma palavra, alguém que fala, pensei em você, né? Alguém que Ele revela alguma coisa e te manda. É assim, porque Ele não nos abandona, por causa do amor. Não seja incrédulo, não sejam lentos para crer, creiam, que agora Ele já está vivo e a gente caminha na presença dEle. Quem pode nos ajudar nisso é a Nossa Senhora. Nós temos que pedir a ela hoje, né? Essa graça, que ela interceda por nós, né? Para que Jesus nos encontre, né? Que a gente se permita ser encontrado, né? Que a gente não se esconda dele, como Adão se escondeu. Onde você está, Adão? A gente não se esconda, apesar dele saber onde a gente está. Que a gente não se esconda dele, mas permita que os olhos dele nos alcancem. Para que a gente tenha força no nosso caminho, para que a nossa fé seja revigorada, a nossa coragem, para que a gente possa de verdade testemunhar esse Deus vivo. Então hoje nós podemos pedir a ela, né, a Mãe Santíssima, que ela que teve paciência para esperar. Hoje eu recebi uma imagem de um vitral de uma igreja lá do sul do Brasil, eu não lembro agora o nome da cidade. Me mandaram o vitral, falou, filho, olha que lindo o vitral dessa cidade, dessa igreja. E o vitral é Jesus com São José trabalhando na oficina, e Nossa Senhora chegando com uma cestinha de pão. Jesus devia ter uns 14, 15 anos, pela foto, pelo desenho. Eu pensei, comentei com meu marido lá na hora, eu falei, imagina que Nazaré não devia ter nada que acontecesse do ponto de vista social, né, gente? Nada. Nossa Senhora esperou 30 anos, porque aquela promessa do anjo, lá você vai ter mãe, ele vai salvar o mundo, e ela olhava para aquele menino, como é que será, né, 15 anos, como é que será que esse menino vai salvar o mundo? Ele não viu ele estudar, ele tem uma missão, não estou vendo nada diferente, aqui arrumando umas cadeiras. Ela esperou 30 anos, a gente acaba de rezar, mas não me atendeu, minha filha, quantos minutos você esperou? 30 anos. Ela fez pão, levou para eles, a aguinha fresca, eles estavam lá conversando, arrumando as coisas, consertando. Eu falava, mas será que eu escutei esse negócio mesmo do anjo, eu alucinei, porque nada acontece. Ainda mais Nazaré, não vai acontecer nada. O dia que vocês forem lá, vocês vão ver o tamanho. Não tem nada. E ela esperou, por isso que ela nos entende como mãe. Conhece a nossa aflição, nossa ansiedade, nossa angústia, e fala, fazei tudo que Ele vos disser, né? Essa é a frase dela, né?
Fazei tudo que Ele vos disser. Aguarda, espera, porque Ele vos ama. Então, quero dizer para vocês, coragem. Coragem, se hoje o Evangelho nos leva, nos propõe, na verdade, nos convoca a ser testemunha de um Deus vivo, nós não podemos ter medo. Por quê? Porque Ele está vivo. E Ele prometeu que estaria conosco ontem, hoje e sempre, até o fim. Eis que estarei convosco todos os dias. Jesus não pulou dia santo, feriado. Ele não pulou. Ele estará conosco todos os dias. Tomem posse disso, da palavra. Prestem atenção no seu caminho. Chame Ele se você não estiver vendo. Grita por Ele. Ele vai falar: o que aconteceu? Eu já estou aqui. Ó, gente que não vê, mas Ele está. Chama por Ele. Peça, fala. E aguarde, porque Ele caminha conosco. Então, que Deus nos conceda, a cada um que está aqui, por intercessão de Nossa Senhora, que nós possamos, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, onde você estiver, ser testemunha dessa alegria, que Jesus nos buscou, nos resgatou e nos deu o direito de uma vida que é eterna, na presença dEle para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos assentar? Nesse final de semana, nós tivemos a oportunidade de celebrar a festa da Assunção de Maria. O que nós podemos aprender dessa festa? Tudo que a igreja traz para nós é uma oportunidade de aprendizado. Nós não podemos passar por isso só vindo à igreja falar a Assunção de Nossa Senhora. Mas a Assunção de Nossa Senhora é para cada um de nós uma oportunidade, uma ocasião útil para a gente meditar. Qual é o sentido da existência? Qual é o real valor da vida do ser humano na perspectiva da eternidade? O que significa de verdade quando eu avalio a minha vida, a história da humanidade, na perspectiva de lá para cá? Porque a gente não pensa. O que significa isso? Porque nós falamos várias vezes, quantas vezes já recitamos o credo, não é? E a gente faz tudo tão no automático, que a gente não presta atenção que a gente fala: creio na vida, falo inclusive na primeira pessoa, creio na ressurreição da carne, creio na vida que é eterna. Mas isso a gente fala assim no embalo, a gente não presta atenção no que a gente fala. Por que a gente não presta atenção? Porque quando eu falo eu creio, eu acredito, eu não estou falando de uma ideia ou de um pensamento. Acreditar significa postura de vida. Então, se eu creio na ressurreição da carne, já pararam para pensar o que significa isso? Se eu creio na vida que é eterna, qual tem sido a minha conduta frente a isso? Nós estamos inseridos num mundo pagão, onde a maioria das pessoas que a gente convive, a maioria, tem uma parte então que jura que a morte não bate neles. A turma impermeável, não vou morrer. Então não preciso pensar nisso.
Ou tem a turma que falou, não, Deus não existe. E como é que é? Você crê em Deus que se fez homem, se tornou uma criança, veio pobre e tem o domínio do mundo? Você perde tempo em acompanhar e viver os mandamentos da lei de Deus? Nós estamos inseridos junto com esse povo, que te questiona. Mas você está voltado para essas coisas? Mas você crê nisso mesmo? E qual é a nossa atitude como cristão? Nós vamos ser o resto. A gente não tem dúvida disso, temos. Nós somos o resto. Mas afirmar que eu creio na vida que é eterna, que eu creio naquilo que Jesus falou para Marta: Marta, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Vocês já pensaram no poder disso, na frase disso? Isso é uma palavra de Deus. Nunca morrerá. É porque é uma coisa tão fenomenal, se a gente para e pensa que a nossa vida vai ser transformada, que a morte não tem a última palavra, e que a Maria é para nós o sinal firme de esperança, como diz o Concílio Vaticano, de que é o que vai acontecer conosco, nós teremos um corpo glorioso. A gente não consegue pensar nisso não, porque o mistério disso é muito grande para a gente poder conseguir entender dentro da nossa miséria. Mas quem precisa acolher isto, porque essa é a história do cristianismo, essa é a nossa história. Então, a nossa fé está exatamente baseada na ressurreição, porque o sofrimento e a morte vai chegar para todos nós, para todos nós. Nós estamos inseridos aqui nesse mundo, mas nós temos que, se eu tenho a minha vida, essa consciência, o meu olhar voltado para o que é eterno, eu vou viver as dificuldades da vida, tudo que a vida me trouxer, com o peso certo para cada situação, certo? Porque o referencial da minha vida é a eternidade. Mas como que a gente tem dificuldade de falar nesse assunto, né? Como é difícil para nós avaliar a nossa caminhada. Então é preciso que a gente tenha coragem de se ver, avaliar como é que está indo a minha caminhada hoje. Porque quando a gente lê em Lucas que Nossa Senhora recebe o anúncio e ela vai até Isabel, ela fala, ela foi apressadamente, porque na verdade a única coisa que a gente precisava de correr nesse mundo é para as coisas de Deus. Só o que tem pressa de verdade é as coisas de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos inseridos num mundo que nos enrola e que fica parecendo que na verdade a única coisa que vale é aqui e agora, viver no egoísmo, viver o prazer e simplesmente possuir. Então é só a aventura, é só viver a vida do aqui e agora, e prazer sem limite, possuir, viver uma vida que não me compromete. E é tão interessante que nós não podemos passar por essa vida dessa forma, sabendo que nós somos cristãos. Porque assim como Nossa Senhora era pura luz, porque era envolvida por Deus, pela graça dele, nós cristãos temos que refletir essa luz. Nós somos alimentados por um Deus, você imagina, que se faz a Eucaristia para nos dar sustentação no caminho aqui. E se a gente não se alimentar dele, a chance da gente fraquejar é muito grande. Nossa Senhora para nós é o sinal da esperança, que fala, não duvidem, essa é a realidade. É real isso, é porque parece, é tão maravilhoso que a gente fala, mas será que é verdade? Que a nossa peregrinação tem uma meta, e a meta é o céu. A meta da nossa vida é o paraíso. Fala, gente, mas não pensa de jeito nenhum, pensa na casa que eu quero comprar, no carro que eu vou mudar. Mas nós não podemos ser enrolados e achar que a vida está reunida aqui. Então nós é que somos cristãos hoje, que cremos, somos responsáveis por ser testemunha dessa alegria e dessa esperança. Nós não podemos ser derrotados pela morte. A morte, Deus já venceu por nós. Jesus fala assim para uma mística, eu gostaria que vocês pensassem na morte com mais alegria, isso é a palavra dele. Porque afinal de contas, assim ele fala, quando vocês abrirem a porta, sou eu que estou do outro lado. Ah, se acreditarmos nisso. Ah, se de verdade a gente entender. Porque
por mais que a ciência tenha caminhado, por mais que a tecnologia tenha caminhado e melhorou muito a vida do ser humano, ela não responde às perguntas mais profundas do anseio do coração do homem. Tem perguntas que param aí, e eles não dão conta de responder. É somente quando a gente se abre a esse mistério do amor de Deus por cada um de nós, é somente quando eu contemplo essa realidade de uma eternidade que me espera, é que eu consigo entender e ter a felicidade, a alegria no meu coração, porque é Ele. E saber que a minha vida é uma vida bem-aventurada, assim como a vida de Maria. O que Isabel falou com ela? Bem-aventurada és tu, Maria. Mas não é só a vida dela que é bem-aventurada, a vida de cada um de nós é uma bem-aventurada. Nós somos bem-aventurados. Vocês já imaginaram que Deus te espera? Claro que não, Filó, nem penso nisso. Mas Ele nos espera, Ele espera cada filho voltar para casa. Vocês já pensaram que vocês são desejados, queridos, sonhados, que Ele espera o nosso retorno para casa? Como é que nós podemos viver aqui dispersos? Não podemos. O mundo tenta nos enrolar, nos tirar do foco que é o nosso Pai. Nós precisamos não destruir a base que a nossa vida é sustentada, que é o amor dEle. Deus nos ama, cuida de nós, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. O cristianismo não fala de uma eternidade que vai acabar num lugar sem nada, né? Não, de forma alguma. Nós temos uma meta, um fim, é o paraíso, voltar para a casa do Pai. É claro que nós vamos ter que dar uma passada pelo purgatório, mas nós vamos ver o Pai, não tenho dúvida nenhuma disso. Que esses olhos irão contemplá-lo, eu não tenho dúvida alguma disso. Mas quanto que a gente investe na nossa vida espiritual? Zero. Já falei várias vezes com vocês, não podemos ser católicos de domingo. Só se contenta em ir à missa. É muito pouco, ou é nada. Porque nós temos que dar conta das dificuldades aqui, dos sofrimentos, de tanta coisa que a vida traz todos os dias, olhando para Nossa Senhora e escutando dela assim: coragem. Coragem, permaneçam, sejam obedientes, segue a palavra do Senhor, seja fiel a Deus, porque é real, é real. Eu já estou com o corpo transfigurado. Pode imaginar que a gente vai ter o corpo de volta transfigurado, glorioso? Não, é muito grande para poder pensar, e é mesmo. Então a morte não pode nos amedrontar. Se a gente vive na obediência a Deus, no amor a Deus e amor ao irmão, qual é o medo da morte chegar? Todos nós vamos cumprir um tempo, cada um vai voltar para casa por uma razão. Mas Nossa Senhora, a festa da Assunção, é para a gente poder pensar que a nossa vida tem um valor que a gente não tem dimensão dele. Por isso a morte, por isso não vai acabar. Por isso a morte não tem a última palavra, é só a penúltima. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Então é preciso que a gente tenha coragem de pensar na nossa vida. Como é que eu estou fazendo a minha caminhada espiritual, na certeza que eu não vou acabar no nada, mas eu volto, eu sou filha. E que a vida de cada um de nós é bem-aventurada, e cada um de nós tem uma responsabilidade com a parte do mundo que Deus te deu. Vocês já pensaram nisso? Não, né? Mas é verdade. Tem uma parte do mundo que é sua responsabilidade, que pode ser o mundo que é a sua família, que é o seu trabalho, que é o lugar que você está. Essa responsabilidade é sua, de testemunhar com alegria, essa alegria de saber que somos eternos. Isso é espetacular, gente. E como diz Bento XVI, que é o teólogo do meu coração, né, gente? Só um adendo, tudo que vocês puderem ler, escrito por Bento XVI, leiam. A sensação que eu tenho é que a catequese que ele faz conosco é igual pegar uma criança e ensinar as coisas. A linguagem dele é uma coisa tão espetacular, que se eu compreendo, todo mundo compreende. É simples entender. Ele fala, tudo que é importante para vocês aqui hoje, tudo que vocês amam, será redimido por Ele, entregue para nós lá. Estamos aí chorando por causa de quê mesmo? Estamos aqui sendo destruídos por quê mesmo? Nós temos que ter a coragem, porque nós vivemos a nossa vida igual estava na leitura de domingo de Apocalipse. É o dragão de um lado
E a imagem de uma mulher frágil, tendo um filho do outro. É o dragão com toda aquela força dele, que é um poder sem amor, naquele ódio, naquela violência, destruindo todo, e parecendo que aquela mulher, aquela fragilidade não ia vencer. Eu digo para vocês que quem vence é Deus. É a fé, parece vulnerável, fraquinha, mas é ela que vence o mundo. Porque Deus é invencível. O mal, ele é finito, ele acaba. Ele não é ilimitado. Ele tem um tempo que ele vai acabar. Quem vai vencer é Deus, Ele que já venceu. Então a nossa vida é essa guerra eterna com o dragão. Porque é a vida do amor e do egoísmo. A gente está sempre lutando. Nós estamos sempre lutando contra o pecado na nossa vida. Então nós temos que ter essa consciência. Se eu sou filha de Deus, se a minha vida tem um valor que eu não consigo quantificar, que gastou o sangue de Deus, o sangue do Filho dele, minha vida é preciosa. Como é que eu estou cuidando dessa vida, sabendo que cada dia que eu vivo falta menos um? Filó não fala assim, mas é verdade. Não, Filó, é mais um que eu vivi, não, é menos um para voltar para casa. Não pode, a gente tem que sair desse sono que nós estamos. O mundo está dormindo. Nós estamos vivendo uma normose, tudo pode. Não, não pode não. Se eu sou cristã, se eu creio nele, se eu sou filha dele, como é que eu vou contagiar a sociedade, as pessoas que estão perto de mim, com essa alegria de saber que eu tenho uma pertença a um Deus que é eterno e que minha vida é eterna? Quando Jesus fala para Gabriele, Gabriele, morrer é igual tirar o sapato. Quando eu chego cansado, eu falo, tiro o sapato, falo, é assim que é morrer, né, Jesus? Que alívio. Voltar para casa deve ser espetacular. Então nós não podemos ter medo disso, mas eu tenho que construir a minha vida para voltar. Sem medo. Nós vamos voltar para a casa do nosso Pai. Então como é que eu estou construindo a minha vida aqui hoje e agora? Dos meus acúmulos, dos meus excessos, dos meus apegos desnecessários. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Isso é espetacular. Nossa casa não é aqui. Estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Nós somos do Pai. Vamos para casa. Então não temos que ter medo disso. A nossa esperança é ela já foi na frente. Falou, é verdade, vocês podem confiar que é verdade. Isso é de verdade. Então, essa história, tudo que a igreja nos coloca, o Concílio Vaticano fala que Maria é a esperança nossa. Ela é a estrela que nos guia, que tem sensação, tem hora que a gente está num barco, no mar, em altas confusões no mar, tanta tempestade, e a gente ali no barco, para dar conta de vencer. Mas quem nos guia nas noites escuras? É ela, a luz de Maria, que nos ajuda, fala, meus filhos, coragem, eu já venci, vocês vão vencer também, eu te dou o caminho. Qual é o caminho? A vida de Nossa Senhora toda foi uma ascensão, eu já falei isso para vocês. Se vocês acompanharem todos os verbos que falam de Nossa Senhora, ela estava sempre subindo, subia, estava sempre subida. Só tem um verbo, uma vez, que fala que ela desceu para Cafarnaum. Todos os outros ela subiu. Porque a nossa vida também é uma ascensão a Deus. Todo progresso espiritual que a gente faz é uma forma de a gente estar mais perto dele. E Jesus fala para essa mística Gabriele, Gabriele, peça ao seu anjo da guarda que todos os dias te coloque um pouco mais perto de mim. Mas é que a gente não usa do anjo da guarda, tem que dar serviço para ele, né? Fala, me ajuda a subir um pouco mais. Porque a nossa vida é esse mistério, é tanto mistério de ascensão, quanto é um mistério de meditação. Então, eu leio a palavra, eu medito a palavra, eu obedeço, eu confio e eu espero. Onde nós estamos pulando? Eu tenho que meditar a palavra de Deus, eu tenho que pedir a Ele que me ajude a obedecer, me ajude a confiar e a esperar. O dia que a gente entender a dimensão desse amor incondicional, é como Bento XVI disse, ele vai dar tudo de novo para vocês, que foi importante e saudável, porque todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Isso é espetacular. Não tem um Deus como esse, né, gente? É espetacular pensar nisso, né? É espetacular pensar que a morte não pode nos vencer, né? E que depois que Jesus colocar tudo debaixo dos pés dele, aquilo que Deus Pai fala, eu devolverei o corpo para vocês, mas vocês nem vão estar sentindo falta dele.
É maravilhoso, não precisamos ter medo, precisamos caminhar com alegria e com esperança e ajudar os nossos irmãos que estão derrotados, abatidos. Não pare no dia do sofrimento da sua vida, não pare na morte que tenta te destruir, não pare nesse dia que você perdeu alguém que você ama. Fala, eu irei reencontrá-lo. Por quê? Porque é promessa de Deus. A vida é eterna. Então caminha, eu vou chorar, chore e anda, mas não pare de andar. Não pare de andar. Por quê? Porque eu creio. Eu não falei, eu creio na ressurreição dos mortos. Não falamos isso, eu creio na vida que é eterna. Então está derrubado aqui por causa de quê? Vão andando. Mais nada, vão andando. Por quê? Porque o seu tempo não acabou. Cumpre o que você precisa para voltar para casa e reencontrar aqueles que você ama. É assim. Não podemos andar aqui como derrotados, somos cristãos. A nossa marca tem que ser alegria, nós temos que levar esperança. Se nós que cremos em Deus estamos destruídos, o povo vai olhar e falar, oh, então acabou. Hein? Se esse povo que reza desse jeito está destruído, como é que vai ser nós que não acreditamos em nada? Eu já falei isso mais de uma vez. Da mesma forma como os gregos chegaram até Filipe e falaram, queremos ver Jesus. As pessoas que não creem, olhem para nós. Fala, o que será que esse povo tem diferente, que eles acreditam tanto? Essa alegria, a vida pelo aviso, uma alegria, por causa de quê, gente? Porque tem Deus. Essa alegria que o barco está na noite escura, não vai afogar, não vai virar, não vai não, tem Deus. É essa luta, de todos os problemas que a gente vive todos os dias, de tudo que o mundo quer te enrolar na ilusão, o mundo quer te dar um monte de ilusão, falar, não, a sua felicidade está aqui, mentira, nossa felicidade é só em Deus, o resto é ilusão, o resto quer te enrolar, que se você, tanto que as pessoas não conseguem estar saciados, as pessoas podem adquirir tudo na vida, mas chega um momento que não basta, porque somente Deus nos basta, somente Ele que sacia o nosso coração. Essa alegria só pode vir dEle, essa certeza que nós podemos passar as coisas mais difíceis, mas com Ele, e sabemos que tudo Ele pode transformar. Então eu digo para vocês, não tenhais medo, não tenham medo de acreditar no que eu estou dizendo a vocês, não tenham medo de se entregar a esse Deus de amor, não tenham medo, é sem reserva, que a gente possa ter a atitude de Nossa Senhora, que falou para ele, eis aqui a serva do Senhor, que a gente possa dizer isso todo dia a Ele, eis-me aqui, para o quê? Porque o Senhor quiser, só falar, fica parado, sim Senhor, vou andar, anda, parou de novo, para, o dia que Ele quiser, por quê? Porque Ele é Deus, e Ele nos ama, e nos quer feliz, guardem isso, isso tem que ser o lugar onde você pisa, essa certeza de ser filho amado, e falar, sabia que Ele me espera, então o momento da nossa morte, nós não podemos ter medo, não, eu estou apavorado, não quero nem pensar no assunto, e isso é tão sério, que a gente tem tanto medo de conversar sobre isso, que tem alguém que está muito doente, aí você fala, acho que é melhor chamar o padre para ela confessar, enquanto ela está lúcida, ou enquanto eu estou lúcido, deixa eu confessar, deixa eu receber uma unção, deixa eu receber a Eucaristia, fala, não posso contar, que ela vai achar que vai morrer, ué, mas aonde que ela está enganada, gente? Todos nós vamos, compreende como é que a gente tenta falsear até o fim, a gente tenta se enrolar, se enganar, e perdemos a chance de se preparar para ir, gente, nós vamos preparar para ir para um abraço, nós vamos preparar para rever o nosso Pai, ver Jesus, e hoje é dia da Sagrada Face, né? Todo mundo sabe que eu tenho paixão com a Sagrada Face, e Jesus fala, os devotos da Sagrada Face, no momento da morte, eu irei tirar o véu, e vocês me verão, para morrer de uma história dessa, aí que a gente morre de verdade na hora dessa, para poder ver, então, quando a gente pensa nisso, vocês ficam achando que o céu é só tocar harpa? Não, tem coisa muito mais interessante. Você acha que Deus, que criou o universo dessa forma, vai criar algo que não seja espetacular, que não seja de nos tirar o fôlego? Tudo que a gente lê dessas mulheres, essas místicas que tiveram a oportunidade de ver o céu, elas falam, as cores que nós temos a oportunidade de ver aqui, estão longe de assemelhar as cores do céu, a beleza do céu, a gente não tem condição de imaginar não, porque Deus preparou para os filhos que o amam, o que há de espetacular. Um dia nós vamos entender, que Deus é extraordinário, um dia nós vamos morrer de vergonha, de falar, por que eu fiquei tão preocupado com esse tanto de nada,
O meu Pai é extraordinário. O que Ele tem para cada um de nós é de perder o fôlego. Então a festa da Assunção é para a gente pensar. Como é que eu estou conduzindo a minha vida se eu acabei de dizer que eu creio na ressurreição? Qual é o nível de investimento que eu estou fazendo na minha vida? Como é que eu tenho de verdade procurado confessar, assistir às celebrações? De preferência eu mando todo mundo à missa todo dia, para comungar, para se alimentar daquele que se permite ser o meu alimento. Isso é uma das coisas que mais me deixa apaixonada. Como é que um Deus se faz meu alimento? E fala, se eu não te alimentar, você não vai andar. Você não volta para casa. E nós desperdiçamos a Eucaristia. A gente precisa aprender a comungar, a ser alimentado por Ele, a ser transformado por Ele. Fala, Jesus, me dá alegria de viver nesse mundo aqui que é passageiro, mas com a certeza que eu estou com os olhos postos para lá, mas enquanto eu estou aqui, eu vivo com a intensidade que o Senhor me dá aqui, colocando o justo valor para essas coisas, mas sabendo que eu não sou daqui, eu sou seu, e eu vou voltar para casa. Então, quando a gente sabe que a gente tem uma pertença, a gente tem um passo diferente. A nossa vida não vai acabar no vazio. Vamos estar nos braços de Deus. Vamos voltar para casa. E lá nós vamos ser colocados no lugar onde a morte não tem chance. A vida é eterna. Está escrito na palavra que as nossas lágrimas, Ele vai secar todas as lágrimas, não tem dor, não tem sofrimento, não tem morte. O que Deus tem para nós é absolutamente extraordinário. Mas é preciso sacudir os cristãos para que saiam desse sono da morte que nós estamos. Nós estamos vivendo uma vida morna, apagada, e Jesus falou, seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Nós temos que assumir a nossa fé de verdade, é de verdade, assumir e andar com essa certeza que é filho do Altíssimo, consolar aqueles que choram, ajudar o outro a levantar, falar, não para nesse dia, anda, porque quem nos carrega é Deus. Ele mesmo é o nosso sustento, é o nosso alimento. É Ele a razão da nossa vida. É por Ele que a gente faz todas as coisas. É por isso que a gente luta contra o pecado, por causa do amor que nós temos a Ele. Você vai pecar? Não, por causa dEle. Então as tentações vão estar na nossa vida todos os dias, graças a Deus. Para me recentrar em Deus e falar, é por Ti que eu não farei isso. Mas também é por Ti que eu faço isso, é por amor a Ti. É porque eu já aprendi o caminho. Então pedir a Deus essa graça, porque a gente precisa estar melhor. Hoje a igreja celebra o dia de São Bernardo, 20 de agosto. São Bernardo foi um homem tão extraordinário, que ele dava conselhos aos papas, aos bispos e aos reis. Ele foi o cantor de Maria. Então a gente precisa pedir a ele que ele hoje está no céu, né? Hoje como o dia dele, que ele nos ajude a alicerçar a nossa vida numa espiritualidade mais profunda, para que Deus nos dê a graça, né? Por causa dessa espiritualidade mais profunda, para que a gente possa ser fiel seguidor de Jesus. Discípulo nós estamos muito longe, mas pelo menos um fiel seguidor dele, e estar atento a tudo aquilo que agrada o coração do nosso Senhor, e tudo aquilo que vai contribuir para a minha vida que é eterna. Não posso perder essa oportunidade de viver eternamente, porque nós temos a liberdade de não querê-la. Mas é claro que aqui eu espero que todo mundo que está aqui esteja lutando como eu, para que um dia a gente possa conversar eternamente. Ninguém vai interromper. Isso é uma alegria. Saber que nós vamos conversar é coisa demais para fazer, porque é eterno. O que Deus tem reservado para nós, como diz São Paulo, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Ele preparou para cada um de nós. É simplesmente, como diz o padre Duarte Lara, o dia que a gente conversou lá no Instituto Hesed, é simplesmente extraordinário. O nosso Deus não tem preço. Ele nos ama. E que a gente possa viver a nossa vida com essa coerência de corresponder a esse amor amando, não termos medo de nada, mas viver numa alegria, na alegria, que cada dia que vivemos, falta menos um, para a gente poder estar abraçados a esse Pai que nos ama eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode fechar os seus olhos.